Muito animado. Isso é muito bom. Se eu pudesse, eu viria todos os meses. É tão bom estar aqui. Eu me sinto realmente em casa, pastor Odmar. Quero realmente louvar a Deus pela vida de vocês, sua família, né, vendo tanto trabalho que vocês estão fazendo, não somente físico. Sempre que a gente vem aqui tem alguma coisa acontecendo. Estão reformando, estão expandindo, e Deus está sempre alargando as tendas de vocês. E também trabalhando com as pessoas, formação de líderes. Nós temos acompanhado à distância sempre os trabalhos que vocês realizam aqui, as diferentes conexões. Eu fico muito feliz em ver uma igreja em Goiânia, mas com uma visão tão ampla de alcançar as nações da terra. É tão bom ver isso. O pastor Odmar e a pastora Elisama são pessoas das nações. Eles estão aqui com camisetas aí, ó, Missão Peru. Eu quase vim de camiseta hoje. Falei assim, eu vou colocar uma camisa, porque vai que chega lá, só tem eu de camiseta, e eu chego aqui, só tem jovem, e os dois mais jovens ainda com camisetas. Amém? Que alegria, né? Missão Peru, nós temos visto Deus usar vocês em vários lugares, e isso é tão bom. É muito enriquecedor para nós vermos homens e mulheres com compromisso sério com o nosso Deus. Isso é o que nos motiva cada dia a avançarmos. Estou muito feliz de estar aqui também com a minha esposa, os meus filhos, que eu não vou pedir para ficar de pé, porque já ficaram. Eles me pediram ali, pai, por favor, não me peça para ficar em pé. Não me peça para ficar em pé. E eu não vou pedir, mas vocês já os conhecem. A Gesana também está comigo aqui hoje. Nós estamos de férias. Normalmente a gente vem aqui só quando está de férias. Eu tenho que vir quando não estiver de férias também. E quando eu venho aqui de férias, obviamente, a gente passa por um período de descanso, e que é tão bom refrescar um pouco a nossa mente, nosso corpo físico também. Estávamos aí numa intensidade já há alguns meses na Inglaterra. Deus falou conosco há algum tempo atrás, comigo especificamente, antes mesmo de me casar, há 24 anos atrás, sobre um projeto que Deus tinha para a minha família na Inglaterra, no Reino Unido. E antes de nós começarmos a entender esse projeto de Deus para estarmos lá na Inglaterra, eu passei 17 anos e meio sendo treinado, sendo preparado na Bélgica, que é o centro, coração da Europa, e foi lá que o pastor Odmar com a família pôde nos visitar também. E após 17 anos e meio, Deus então nos levou para a Inglaterra, já estamos lá há 6 anos, e nos últimos anos, para nós tem sido uma descoberta. É interessante quando você pensa assim, bom, eu passei 17 anos fazendo algo para Deus, sendo preparado, sendo treinado, a gente se torna quase que um PhD em conhecer aquilo que Deus quer fazer. E aí chega eu, a Gesana e os nossos filhos na Inglaterra, e cada dia tem sido uma descoberta para entender o que Deus realmente está fazendo. É interessante que parece que quanto mais experiência nós adquirimos, mais dependência nós temos de Deus. Ou pelo menos deveríamos ter. Quanto mais nós pensamos que sabemos, menos nós sabemos. Quanto mais tempo nós passamos servindo a Deus, mais nós entendemos o quão pequenos somos. Quando o pastor Odmar me passou o tema da série que vocês estão aqui tendo nas últimas semanas, e para mim tocou aí a paixão pelas almas. Irmãos, eu fiquei constrangido, porque eu seria um hipócrita se eu chegasse aqui e dissesse para você que eu sou apaixonado pelas almas. Eu seria um hipócrita. Porque a grande verdade é que não somente eu não sou, como sei que a maioria de nós não somos. A maioria do povo que está hoje servindo a Deus não é apaixonado por almas. E por isso eu fiquei muito constrangido, porque eu vou falar de um tema que eu mesmo tenho dificuldades em colocar em prática. Porque se nós fôssemos realmente apaixonados por almas, a nossa atitude, em muitos aspectos, seria muito diferente do que é. Eu vou te dar alguns exemplos hoje. Eu pretendo aqui talvez discorrer um pouco algumas coisas e
peço a Deus, pela misericórdia dEle, que Ele traduza, através da minha limitação, das minhas limitações, que Ele traduza aquilo que Ele quer trazer para cada um de nós aqui, de uma forma que seja compreensível a cada coração. Que não seja simplesmente eu explicando ou passando algo, mas que seja o Espírito Santo de Deus, através, como eu disse, das minhas limitações, penetrando os corações de cada um de vocês, e falando exatamente aquilo que você precisa ouvir. Não aquilo que você quer ouvir. Não aquilo que eu quero ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Porque não é o que nós queremos que vai nos mudar, é o que nós precisamos. E eu creio que Deus nessa noite, por sua misericórdia, Ele pode fazer isso. Eu estou há 24 anos, irmãos, trabalhando com missões, passei por inúmeras transições, algumas delas muito radicais. Quando nós fomos para a Inglaterra, estávamos com os 3 filhos já na escola, falando holandês. Saímos da Bélgica com os 3 falando holandês, iniciamos uma nova jornada na Inglaterra, um novo idioma, uma nova cultura para os nossos filhos, e para nós, tudo também iniciando, e pouco a pouco nós fomos entendendo os projetos de Deus ali. E uma das coisas que Deus falou conosco lá, e tem falado, e tem sido algo assim afirmado inúmeras vezes, nós trabalhamos com ingleses, sempre trabalhamos com nativos. Antes trabalhávamos com belgas, depois passamos a trabalhar com ingleses. E nós somos hoje reconhecidos pelos próprios ingleses, de uma forma muito interessante. Eles falam para nós, pastor Odimar, que nós somos a ponte que Deus está levando para a Inglaterra para trazer avivamento. Olha que interessante. Se tem uma coisa que ficou muito claro para eles lá, e que eu creio nisso, é que quando eu digo nós, eu e Gesana, nossa família, nós somos representantes do Brasil. Tá, irmãos? Entendam isso. Não estou falando aqui, eu quero deixar bem claro isso, não eu e Gesana somos, porque eu e ela somos quase nada, irmãos. Nós somos muito pequenos. Tá? Entenda bem isso. Nós representamos um país que carrega algo muito precioso. Nós representamos uma nação que tem promessas muito preciosas, que Deus já prometeu há décadas, que Ele estaria enviando chamas de avivamento daqui dessa nação. Nós somos representantes desse povo. Então, deixa eu dizer para você, 2 Coríntios 5:20 diz que nós somos embaixadores. O embaixador, ele é representante. Eu e a Gesana, os nossos filhos, nós somos embaixadores do povo brasileiro lá na Inglaterra. E eu creio que Deus está construindo pontes. Está construindo pontes em que Ele vai levar, ao mesmo tempo que Ele leva a chama de um avivamento, Ele traz ao mesmo tempo algo também para derramar sobre o povo brasileiro. E eu creio que hoje, Deus vai fazer isso. Ele vai, ao mesmo tempo que Ele está nos levando para trazer alguma coisa para o povo inglês, e eu estou falando de uma nação que, há pouco menos de 100 anos, foi uma das nações que mais impactou as nações da terra, em termos de enviar os maiores teólogos e os maiores avivalistas para qualquer parte do mundo. Ao mesmo tempo que Deus está fazendo isso, nos levando para abrirmos pontes e criarmos meios para que o Espírito Santo trabalhe no coração daquele povo, hoje Deus vai trazer algo de lá e trazer aqui para o seu coração, incendiar o seu coração para que você saia daqui, pelo menos entendendo uma coisa: se você não é apaixonado por almas, você vai ser apaixonado por Deus. E ao ser apaixonado por Deus, você vai então entender a paixão que Ele tem por almas. E nós vamos impactar as nações da terra. Amém, irmãos? Eu vou tentar usar aqui essa apresentação que eu criei. Eu sou muito didático. Eu aprendi isso, irmãos. E eu gosto de usar uma forma muito prática para nós entendermos bem o que estamos tentando transmitir. Então eu quero abrir aqui a minha apresentação, que é essa mesma. E eu não sei porque não está aparecendo ali o... Opa, isso aqui. Paixão pelos perdidos. Só coloquei aqui porque o pastor Osmar pediu, né? Eu falei assim, eu vou colocar, porque é o tema de hoje. Amém, irmãos? Paixão pelos perdidos. Eu quero começar aqui, vamos ver se funciona aí. Opa. Vai dando assistência aí. Cadê o Isaac? Isaías, desculpa. Isaías, você pode ir mudando para nós, ele está lá em cima? Você pode ir mudando para mim isso? Maravilha. Eu quero usar algumas ilustrações
porque eu acredito que isso aqui vai trazer uma clareza maior para nós. Tem uma chave de um veículo. Quantos aqui se lembram a última vez que você perdeu uma chave de um carro, por exemplo? Alguém que já perdeu a chave de um carro? Muita gente. Meu Deus, o pessoal perde muito aqui, pastor. Principalmente aqui na igreja. Irmãos, eu me recordo, alguns anos atrás, nós recebemos lá meus cunhados, a irmã da Gesana, com o irmão, com o esposo e os filhos. E nós fomos para um lugar passear, passar um final de semana tranquilo. A intenção era descansar, curtir a família, se divertir. E deixamos os carros estacionados, ficamos ali 1, 2 dias, era um final de semana completo. E, de repente, o meu cunhado se toca que ele não tinha a chave do carro. Perdeu a chave do carro. Naquele momento, começou ali uma crise, em que ele e a esposa estavam ali discutindo quem que tinha a chave, ou quem tinha perdido a chave. E você pode imaginar como que finalizou essa situação. Um casal que está no meio de um passeio, perde a chave do carro, em um outro país, porque nós saímos de um país e fomos para o outro, perdeu a chave do carro, e ficou aquela confusão, irmãos. Ele dizendo assim, eu entreguei para você. Não, você não entregou. Entreguei, não entregou, entreguei, não entregou. No final, o casal estava naquele modelo, né? Fogo aceso, parecendo um casal pentecostal. Pegando fogo, irmãos. Pegando fogo. Começou a ter um problema sério. E eu pensei, meu Deus, vamos acalmar o negócio aqui. E fomos tentar encontrar a chave. Interessante que nós ficamos 2 dias, ele sem saber que tinha perdido a chave. E não teve problema nenhum. Até chegar o momento que precisariam da chave. Aí o fato de ter perdido a chave se tornou um grande problema. Irmãos, parece uma ilustração simples, mas pense comigo. Muitas vezes nós estamos perdidos e nem sabemos. Até chegar um momento em que nós vamos precisar de algo que estar perdido não é possível ter esse algo. Aí nós então entendemos que perdemos algo. E somente quando nós perdemos é que valorizamos. Observe bem isso. Tem uma lição muito preciosa nisso. Se nós não tomarmos cuidado, Deus vai permitir que a gente perca algumas coisas para que a gente comece a dar valor. Eu viajei, irmãos, já por muitos países. Eu conheço 55 países. Conheço países em que o evangelho não é fácil de ser anunciado. Se você anunciar o evangelho, você é preso. Se você compartilhar o evangelho, você tem problemas sérios com a justiça. Eu sei, irmãos, de lugares que nós não encontramos nenhuma igreja para sentar e ouvir a palavra como nós estamos ouvindo aqui hoje. Mas o Brasil já recebeu tanto de Deus, e nós temos tanta facilidade, nós recebemos tanto dele, é tão fácil hoje no Brasil nós ouvirmos o evangelho, que nós às vezes nem valorizamos mais aquilo que temos. É como aquela chave que você não sabe que perdeu, mas um dia você vai precisar da chave, e aí vem o desespero, porque você não a tem. Irmãos, muitos que estão aqui hoje, já estão na igreja há 10, 15, 20 anos. Quantos estão aqui na igreja, servindo a Jesus há mais de 20 anos? Levante sua mão, por favor. Há mais de 15 anos. 10 anos. 5 anos. Tem uma bastante, bem diversificada aqui o número. Quantos de nós aqui estamos há tantos anos servindo a Jesus, tendo conosco a palavra dele em nós, tendo o Espírito Santo de Deus vivendo em nós, e nós não compartilhamos isso com outros? Se é tão bom para mim, por que eu não compartilho com outros? Olhe bem isso, irmãos. Eu peço ao Espírito Santo para que nos ajude nessa noite, porque talvez nós não vamos ouvir tudo aquilo que gostaríamos, como eu disse no início. Mas deixa eu dizer com muito amor e carinho para você, se é tão bom para você, por que você não compartilha? Se Jesus é tão precioso para mim e para você, por que nós mantemos só para nós? Se é verdade aquilo que nós acreditamos, que aquele que não aceitar a Jesus já está condenado e tem um destino preparado para si, vai para o inferno,
Por que nós não compartilhamos com as pessoas antes que seja tarde demais? Compartilhar algo bom, parece que para nós isso é um problema. Deixa eu passar para o próximo slide aí, por favor. E eu quero compartilhar com você mais uma rápida ilustração. Imagine um mundo em que o conhecimento está trancado, proibido, acessível apenas para poucos privilegiados. Somente para aquelas pessoas que pudessem ler latim ou ter condições de comprar livros copiados à mão. Pouquíssimas pessoas. Reis, senhores de grandes propriedades. Essa era a realidade do século XV. Antes de Johannes Gutenberg, que é esse senhor ali, ter inventado a prensa tipográfica, eu e você, se estivéssemos vivendo naquela época, não tínhamos acesso à Bíblia. Não teríamos. Eram pouquíssimas pessoas que tinham. A Bíblia, ela era acessível a pouquíssimas pessoas. Imagina você não poder ler a Bíblia. Não ter acesso à palavra de Deus. Até que veio esse homem que tinha um desejo grande de imprimir a Bíblia para que ela ficasse acessível a mais pessoas. E aqui eu estou dando um resumo muito rápido, porque a história ela é mais complexa, porque homens deram a vida para traduzir a Bíblia para outro idioma. Homens morreram queimados. Eu fui num museu, num monumento, numa cidade chamada Vilvoorde, lá na Bélgica, em que um homem morreu porque traduziu a Bíblia para inglês. Morreu em praça pública. A Bíblia, para chegar até a mim e você, custou vidas, sangue. Sangue foi derramado, pessoas morreram, pessoas tiveram que abandonar a família para poder traduzir a Bíblia. E depois, para poder chegar a Bíblia impressa, para que eu e você tivéssemos acesso, pessoas também tiveram que pagar um alto preço. Hoje eu e você temos a condição de abrir o nosso telefone ou o nosso computador, acessarmos qualquer versão de Bíblia, centenas de idiomas ou de versões da nossa Bíblia. Termos acesso a qualquer enciclopédia para entender aquilo que não entendemos, porque está num idioma que nós não compreendemos muito bem. Temos acesso a estudos prontos. Se não bastasse, nós temos acesso a mensagens muito práticas. Você hoje você vive numa geração, eu e você, vivemos numa geração como um restaurante buffet, que você chega lá e escolhe o que quer. Você chega num restaurante, se você gosta de carne, peixe, ou não gosta de nenhum dos dois, gosta de outras comidas, lasanha, macarrão, você pode chegar e escolher o que você quiser. Assim é comigo e com você hoje, com relação ao Evangelho, nós temos essa liberdade. Você pode escolher, você vai no YouTube, você coloca o tema de uma mensagem, vão aparecer centenas de mensagens. Você e eu temos uma facilidade tão grande, que essa facilidade se tornou um problema para nós. Nós nem sabemos mais escolher aquilo que é bom. Aquilo que realmente vai fazer bem para nós. A Bíblia está disponível para mim e para você, mas há séculos atrás não estava disponível para quase ninguém, irmãos. Acessível a pouquíssimas pessoas. E eu vou te dizer uma coisa, irmãos. O poder da Bíblia, da palavra de Deus é tão grande. Se você puder passar para mim, por favor, para o próximo slide. Eu coloquei isso aqui, não sei se alguém já conhecia essas referências cruzadas que foi feita por alguns cientistas, pastores. Eles resolveram pegar as referências bíblicas, toda menção, um texto bíblico que menciona um outro texto, ou menciona uma história que está em um outro texto, desde Gênesis até Apocalipse, eles pegaram todas as referências e encontraram quase 64 mil referências. Se você pegar todas as referências, eles colocaram isso em uma espécie de gráfico e ficou isso daqui. Olha que interessante. Cada um desses pontos na parte negra embaixo, que está descendo de branco, é um capítulo que tem uma referência que é mencionada em algum outro texto, em qualquer um dos 66 livros entre o Antigo e o Novo Testamento.
E quando se cruzam essas referências, você tem isso aqui, esse tipo de gráfico. Aí você vai ver as cores mais claras ou mais escuras, são os capítulos maiores ou menores, mas é isso aqui, irmãos. Se você pegar referências cruzadas de qualquer outro livro, de qualquer outra religião, faça essa busca depois no Google para você ver. Referências cruzadas do Alcorão, por exemplo, dos muçulmanos. Você vai ver o que você encontra. A diferença, irmãos, se eu colocasse entre 5 e 100. O que você encontra dos muçulmanos e a Bíblia Sagrada. Isso aqui é a nossa palavra, irmão, a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela foi escrita em um período mais ou menos de 1400 anos, 40 autores, que viveram em tempos distintos, períodos totalmente diferentes, pessoas que não se conheceram, que viveram séculos de distância um do outro. E cada uma das menções, você pode observar Deus trabalhando em cada uma delas. O Senhor trabalhando ao longo da história para manter a veracidade da palavra. Se você já ouviu falar dos manuscritos do Mar Morto, foram os manuscritos que validaram a Bíblia há mais de 1000 anos, além do que já era validado. Os manuscritos do Mar Morto que foram encontrados lá em Israel, perto do Mar Morto. Por isso não manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos que foram encontrados, irmãos, conseguiram trazer veracidade e validação da palavra de Deus. Em mais de 1000 anos, a cópia mais antiga que existia dos textos sagrados estava mais ou menos na data de 900, quase 1000 anos depois de Cristo. Com os manuscritos do Mar Morto, nós passamos a mais ou menos 100, 200 anos antes de Cristo, de validação dos textos bíblicos. Não existe nenhum outro texto no mundo. Shakespeare, por exemplo, que é muito conhecido e famoso na Inglaterra, não encontra-se nada que possa validar que Shakespeare pelo menos existiu. Mas a palavra de Deus, nós temos validação arqueológica, nós temos textos, nós temos condições de validar, irmãos, nós temos condições de entender pela arqueologia, pela ciência, pela história, que o que nosso Deus falou continua sendo verdade, continua se aplicando a qualquer vida, a qualquer nação, transformando não somente a uma pessoa, mas uma família, uma cidade, uma nação inteira. É o poder da palavra do nosso Deus. Irmãos, passa por favor o próximo slide. Eu vou tentar aqui hoje, eu creio, pastores, que nós teremos uma noite profética aqui hoje. Eu estava orando, querendo entender de Deus o que nós íamos fazer hoje. E eu vou tentar passar rapidamente os slides, porque eu creio que Deus vai fazer algo muito incrível aqui nessa noite. Eu sei que tem corações aqui que estão clamando a Deus por algo realmente profundo. Deus está levando pessoas da superficialidade aqui para a profundidade. Deus está tirando pessoas daquilo que todos estão fazendo para aquilo que ninguém está fazendo, para que você se torne um instrumento genuíno nas mãos dEle, porque não precisa de muitas pessoas para Deus usar, irmãos. Deus precisa chamar uma pessoa que decida se colocar na brecha, para que Ele possa usar você com graça e com glória. Irmãos, quando eu olho para esse gráfico, eu coloquei esse gráfico de uma forma muito rápida, só para nós entendermos mais ou menos, de uma forma muito resumida, os planos de Deus para a humanidade. Deus, Ele iniciou lá em Gênesis, você sabe a história de Adão e Eva, passa por Noé, e vamos chegando até Abraão. Quando chegamos em Abraão, Deus decide criar e formar uma nação para si. Gênesis capítulo 12, é quando Ele chama Abraão, Ele diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação. Então ali Deus começa os planos para a formação do povo de Israel. A nação de Israel, que está em crise hoje, que está vivendo guerras, perseguição, irmãos, por milênios. Esse problema que nós vemos hoje lá em Israel, com a faixa de Gaza, com os países árabes, com os europeus também, o Ocidente todo tentando entender o que está acontecendo, quem apoiar, tudo isso daí foi por causa do que Deus chamou Abraão ali em Gênesis capítulo 12. Mas Deus chama Abraão em capítulo 12, forma a nação de Israel, e Ele começa então a trazer a nação de Israel para ser uma referência para as nações. E a partir dali Ele queria então alcançar todos os povos, foi o plano dele. Gênesis 12 ele fala: Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. E lá em Hebreus nós vamos ver que nós somos descendentes de Abraão pela fé, então nós recebemos essa mesma promessa de Deus para nós abençoarmos todas as nações da terra, todos os povos da terra. Deus colocou dentro de nós, dentro do nosso DNA espiritual, porque nós somos filhos de Abraão pela fé, Ele colocou algo em nós, que é uma semente para o futuro, para a salvação de todas as nações, para que o reino de Deus, irmãos, prevaleça, para que o reino de Deus seja estabelecido. E Deus então chama Abraão. Chega um momento, irmãos, que Jesus
vai chegar até a terra, ele chama João Batista. Daqui a pouco eu quero voltar para João Batista, porque nós vamos usar um pouco do que Deus fez através de João Batista, para nós entendermos aqui aonde estão aqueles que serão a geração de João Batista, aqueles que vão preparar o caminho para a vinda de Jesus, preparar o caminho para a vinda do Messias, para a casa de uma pessoa que está lá perto de você, para o seu trabalho. Você vai ser aquele que é o preparador do caminho para a vinda do Messias, para a salvação de todo aquele que Deus colocar na sua vida ou no seu caminho. A partir de João Batista, então, nós vemos Jesus chegando. Jesus, ele vem e ele diz que ele estabelece a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ele estabelece a sua igreja é poderosa. Eu quero aqui, irmãos, dizer uma coisa para vocês, aqui em Goiânia. E por essa igreja ser uma igreja das nações, eu tenho muito mais liberdade para falar isso aqui. A igreja de Jesus não é só isso aqui que nós estamos vendo. A igreja de Jesus, a noiva do Cordeiro, é muito mais do que o culto de domingo que você participa. A noiva do Cordeiro, ela está espalhada ao redor da terra. Eu e você fazemos parte de uma noiva muito maior, muito mais poderosa, muito mais bela, muito mais incrível do que uma experiência negativa talvez que você tenha aqui num culto, ou talvez com o irmão, com a irmã, ou talvez em uma situação qualquer que se apresente. A igreja do Cordeiro não é isso, irmãos. Ela é muito mais. Nós somos parte da igreja. Nós somos parte da noiva. Talvez você diz assim, mas eu era da Assembleia, passei para amigo íntimo, eu era da Batista, fui para Universal, eu fui para... Irmãos, isso aí são nomenclaturas que, para ser sincero com você, eu acho que quando nós mencionamos, Deus diz assim, o que é isso mesmo? Eu nem sei o que é isso. Eu só consigo ver uma igreja, aquela que foi lavada pelo sangue do Cordeiro, aquela que o meu filho morreu na cruz do Calvário e ressuscitou para glorificá-la um dia. Para Deus, irmãos, não faz diferença se é batista, se é assembleia, se é amigo íntimo, se é presbiteriana. Não interessa, irmãos, de onde nós viemos ou onde nós estamos. O que interessa é para onde nós estamos indo. E nós estamos indo para um lugar, irmãos, em que é eterno, um lugar que é glorioso, um lugar que é muito melhor do que aquilo que nós podemos experimentar aqui na terra. Deixa eu dizer para você, Jesus está querendo trazer para nós hoje aqui um gostinho daquilo que Ele tem preparado para nós na eternidade. Qualquer experiência que eu e você pudermos viver aqui hoje, se Jesus hoje decidir curar um enfermo, se Ele decidir levantar aqui um morto, se Ele decidir salvar uma família, ou se Ele decidir fazer qualquer coisa que Ele queira, encher você do Espírito Santo, derramar o seu poder, a sua glória, tudo isso daí jamais poderá ser comparado com aquilo que nós vamos viver, irmãos, com Ele na eternidade, porque o nosso Jesus, irmãos, não morreu para nós vivermos somente aqui nessa vida. Paulo disse, se nós esperamos nele somente nessa vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Jesus Cristo veio estabelecer sua igreja. Agora, o que é melhor ainda? O reino de Deus. Porque a igreja, ela é a noiva do Cordeiro que está dentro de um reino. E Ele é o Rei. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Senhor Jesus. Aquele que morreu por mim e por você. E que pagou o alto preço. Quando eu e você passamos por situações complicadas e às vezes pensamos em desistir, vem aquela voz interna, interior do Espírito Santo dizendo assim, não desista, não desista, porque eu jamais desistirei de você. E isso foi por causa do que Jesus fez na cruz. Ele pegou a cédula da dívida que era contra mim e contra você, e lá na cruz do Calvário, Ele despojou principados e potestades, despojou principados e potestades, e a dívida que era contra você foi anulada. Talvez você diz assim, pastor, você está falando isso porque não conhece a minha vida. E é isso mesmo, eu não conheço a sua vida, mas eu vou dizer para você uma coisa, eu conheço alguém que conhece você muito bem. Eu sei de um que conhece você muito mais do que você mesmo. E deixa eu te dizer algo, não importa o que você faça, Ele nunca vai te amar mais do que Ele já te ama. Mas a boa notícia é, não importa o que você também faça de ruim, Ele nunca vai te amar, deixar de te amar, por causa das coisas ruins que você tem feito. Não é o que você faz de bom que vai fazer Ele te amar mais, e também não é o que você faz de ruim que vai fazer Ele te amar menos. O amor dele por você não é pelo que você faz, porque se fosse, Ele não deveria ter morrido na cruz do Calvário. Se dependesse do que você faz,
Jesus não precisaria ter morrido na cruz. Dependeria simplesmente do que eu e você fazemos. Essa é a bondade de Deus, a graça imerecida, a graça que eu e você nunca conseguimos entender. Eu estive, irmãos, por muitas ocasiões, discutindo com muitas pessoas, e eu cheguei à conclusão, não consigo entender a graça. Não consigo entender, mas eu recebo a graça. Essa é a grande maravilha do nosso Deus. Eu não preciso entender, mas eu tenho que recebê-la. Deixa eu dizer para algumas pessoas aqui hoje, eu percebo aqui, olhando para alguns de vocês, eu percebo algumas pessoas aqui carregando um fardo muito pesado. Um fardo muito pesado. É como que se você, preste atenção, por favor, todos que estão aqui, olhe para mim. Aqui desse lado aqui, tem algumas pessoas aqui. O Espírito Santo está me falando claramente, se for você, eu quero que você receba isso no seu coração. Não tente servir a Deus com a sua própria força. Você nunca vai conseguir. Se renda completamente a Deus, sabendo que não é o que você vai fazer que vai fazer Deus te amar mais. Não é isso. Tem algumas pessoas aqui que têm buscado aceitação de pessoas, tentando agradar a Deus, ao mesmo tempo que tem tentado agradar as pessoas para que as pessoas te aceitem. Deixa eu dizer para você, as pessoas às vezes vão te rejeitar. Elas não vão aceitar você da forma que você é. Sabe por quê? Porque elas não entendem você como Deus te entende. Não entendem você como Deus te entende. Observe bem, tem alguns jovens aqui, que Deus está falando com você nesse momento. Samuel foi chamado para ungir um novo rei em Israel. A Bíblia diz que ele chegou lá e ficou procurando aquele que tinha a melhor aparência. Deus vem e exorta Samuel dizendo, Samuel, você está enganado. Você vê com seus olhos naturais. Você não tem condições de ver por dentro. Quando eu olho, eu vejo por dentro, eu sei exatamente quem é aquele e aquela que tem me servido e tem me buscado, tem derramado lágrimas, às vezes mesmo sem sair dos olhos. Está chorando por dentro, tentando carregar um fardo muito pesado, que Deus nunca pediu para você carregar. E Deus está dizendo para você que hoje, como você vai sair daqui e falar para outros do amor dele, se nem você ainda conseguiu receber esse amor? E ele está dizendo para você aqui, se você entender o amor dele, o dia que você receber o amor dele de verdade, vai ser como armar uma dinamite dentro de você. Se você não tomar cuidado, vai explodir. E você vai começar a transbordar a graça dele e o perfume dele por onde você andar. Mas ouça bem isso daqui, eu não sei com quem Deus está falando, mas eu parei aqui, o Espírito Santo falou, é desse lado aqui que eu quero falar. Tem algumas pessoas aqui, muito mais de uma, duas, três, que está carregando um fardo muito pesado, que Deus está falando para você sim, para você tirar esse fardo hoje. Não é pela força que você vai conseguir vencer, é você se render completamente e receber a graça abundante dele na sua vida. E ele vai te capacitar a entender o projeto dele para você. E a partir daí, então, você vai começar a viver a essência daquilo que ele criou você para viver. Porque a viver na essência daquilo que Deus criou, irmãos, é uma vida sem sufoco, sem fardos. Pode ser até difícil, mas ela não é uma vida pesada. É uma vida que você vê fluindo, as coisas fluindo. Você pode continuar caminhando e você vai continuar a chegar nos lugares que Deus quer que você chegue. Amém, irmãos? O reino de Deus é maior do que a igreja. E o reino de Deus está sendo estabelecido nos quatro cantos da terra. Deus está estabelecendo, nesse exato momento, o seu reino nos quatro cantos da terra. E o reino dele é aquele que eu e você vamos fazer parte. Mas nós não vamos fazer parte lá, nós já fazemos parte aqui. Algumas pessoas estão tentando viver como se fosse só um dia. Eu quero dizer para você que é agora. O momento não é lá, é agora. Você começa a usufruir. A partir do momento que você recebe ele dentro de você, e o Espírito Santo vai nos levar a viver esse reino dele hoje, na sua casa, na sua família. Algumas pessoas estão aqui pensando assim, mas está tão difícil para mim. É verdade, está difícil. Porque se fosse fácil, hoje nós teríamos aqui, muito mais pessoas servindo a Deus dentro da igreja do que nos bares lá fora. Mas é difícil, a porta é estreita.
se você perseverar, pode ter certeza de uma coisa: você talvez não vai encontrar toda a aceitação que você espera de outros lá fora, mas uma coisa eu posso garantir para você: você vai entender como é bom ter a satisfação de fazer parte do reino que vai prevalecer para todo sempre, que é o reino do nosso Senhor, irmãos. Se você tiver com a sua Bíblia, por favor, abra no livro de Lucas, capítulo 3, versículos 1 e 2. Quero percorrer com você alguns trechos da palavra de Deus, quando ele chamou João Batista, para João Batista preparar o caminho do Senhor. Eu creio que Deus está levantando uma geração que vai incendiar Goiânia, que vai incendiar o Brasil, que vai levar a glória de Deus por onde você for. No trabalho, na escola, na universidade, na sua casa. Olha só o que diz o texto, versículos 1 e 2. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galileia, o seu irmão Filipe, tetrarca de Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Tem uns nomes bem estranhos aqui, mas não se preocupe não. Sendo Anás e Caifás, sumos sacerdotes. Diga comigo, sendo Anás e Caifás, sumos sacerdotes, veio no deserto. Repita comigo, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Irmãos, olha que interessante esse texto. Olha o contexto disso daqui. Começa falando do Império Romano. Só o Império Romano aqui nós poderíamos passar umas 2 horas falando sobre como esse momento aconteceu quando o Império Romano dominava sobre o mundo. Imagine que o Império Romano naquela época seria Estados Unidos dos nossos dias. Ou talvez se levantando aí agora a China. Aquela grande potência que todo mundo fica de olho. Alguma coisa está por vir. É muito poder nas mãos de um governo. É muita autoridade, é muita influência. Tudo que acontece naquele povo, na forma que aquele povo tem ditado as coisas ao redor do mundo, tudo que acontece, tudo que eles falam, provocam, irmãos, um caos completo no mundo todo. É o câmbio que altera, os preços, são os preços que sobem, é o povo que começa a ter dificuldade para investimento, são os empregos que talvez desaparecem, é o medo, a insegurança. O Império Romano, irmãos, eles representavam mais ou menos isso. Aqui eu não vou pegar muito tempo nessa primeira parte do texto para falar sobre o Tibério César, porque eu quero colocar um pouco aqui a ênfase na crise política que eles estavam vivendo naquela época, para você entender o contexto que a palavra de Deus chega na vida de João. João, ele está no deserto, ele é um homem estranho, diferente, e a Bíblia diz aqui que havia um problema político. Se você observar aqui no texto, eu mencionei Herodes, o tetrarca da Galileia. Se você observar na Bíblia, nós temos pelo menos 4 Herodes. Nós temos o Herodes o Grande, nós temos o Herodes aqui, que é o Herodes, que era o tetrarca da Galileia. Nós temos outros 2, que eram o Agripa 1 e 2, que você vai ver lá na frente do livro de Atos. Nós temos aqui o Herodes o Grande, que eu quero falar um pouquinho sobre como foi a situação desse Herodes, que foi um dos maiores construtores daquela época. Ele construiu o novo templo, que era o antigo templo de Salomão. Ele construiu o porto em Cesareia, que começou a abrir comércio para Israel com todas as nações. Ele também construiu a fortaleza de Massada. Se você for lá no deserto da Judéia, na frente do Mar Morto, você vai ver uma grande fortaleza no topo do monte, que é quase que impossível você entender como construir uma fortaleza, um castelo, no meio do deserto, que era capaz de subsistir por anos. Se você quiser ler um pouco sobre a guerra dos Macabeus, ou melhor, a rebeldia dos Macabeus, lá naquela nação, um pouquinho antes da nação de Israel ser completamente sitiada pelos romanos, você vai ver que 3.000 romanos fogem para o deserto, e aonde eles se escondem? Lá nessa fortaleza de Massada. Foi esse Herodes que construiu um castelo no topo
dessa montanha. Mas Herodes foi aquele homem que mandou matar as crianças, lembram? Todo mundo que era abaixo, todas as crianças abaixo de 2 anos. Ele era muito mau. Ele era tão mau, irmãos. Herodes, ele tinha uma esposa muito bonita. Muitos ciúmes da esposa, que ele chegou a matar a esposa. Ele teve 9 outras esposas. Ele mandou os filhos para Roma, ele foi se encontrar com César, foi para Roma, chega em Roma, ele se empolga com aquele que ele vê. Tamanha era a glória de Roma, que ele volta para Jerusalém e ele decide mandar os filhos para Roma para estudar, porque estudar em Roma era como você mandar seu filho estudar nos Estados Unidos e pensar assim, garantir o sucesso e o futuro do meu filho, porque foi estudar nos Estados Unidos, ou foi estudar talvez numa universidade muito boa, e a gente pensa assim, garantir tudo com essa bondade que eu fiz para o meu filho, o privilégio que ele teve de estudar nessa nação. Os filhos de Herodes foram para Roma, estudaram. Aí surgiu o comentário no ouvido de Herodes, seus filhos vão te trair. Sabe o que Herodes fez? Matou os 2 filhos. Esse era Herodes o Grande. Só que Herodes foi aquele que mandou matar as crianças, porque ele ficou muito assustado, alarmado, quando ele ouviu falar que o Messias ia chegar. E ele manda matar as crianças. Mas de repente, Jesus está lá no Egito, você se lembra que o anjo vem e fala com José e Maria, dá o sonho para eles e fala assim, olha, pode voltar porque aquele que te perseguia morreu. E ele chega lá, mas quem estava ali no momento, reinando em uma das partes de Jerusalém, era o filho dele, Arquelau. Arquelau foi pior do que ele. E aí Jesus tem que sair dali, ele não volta para aquele lugar que ele gostaria de voltar, ele vai para agora Nazaré, fugindo de Arquelau. Irmãos, a história naquele tempo, política, não era favorável a nada que a gente pudesse imaginar que tivesse referência ao reino de Deus. Mas não bastasse simplesmente a parte política, que estava com um problema muito grave, e se nós trouxéssemos hoje para a nossa realidade, não somente o Brasil, que está vivendo momentos agora de política também, agora é o período de política aqui no Brasil, né? Política não, é de eleições, período de eleições, mas nós sabemos que o Brasil tem vivenciado dias muito difíceis por causa da questão de políticas que tem acontecido aqui no Brasil nos últimos anos, a troca de poder. Eu não sei se você tem acompanhado a história que tem acontecido no mundo, a situação do mundo. Esse ano de 2024, ouça bem isso que eu vou dizer, isso é uma informação muito importante, será o ano de toda a história da humanidade, em que o maior número de eleitores estarão indo às urnas, em 2024. Mais de 4,5 bilhões de pessoas vão às urnas no ano de 2024. Mais de 4,5 bilhões de pessoas vão votar esse ano. Esse ano de 2024 é o ano da maior transição de liderança que está ocorrendo ao longo da história da humanidade. É um tempo que Deus está transicionando lideranças, irmãos. Há nesse exato momento uma briga espiritual, uma luta espiritual, uma batalha espiritual muito grande, porque uma das coisas que o inimigo quer é ter domínio através de uma autoridade que foi delegada, e um governo que é colocado através de voto, irmãos, é uma autoridade e uma legalidade que é dada a um governante. Há uma transição muito violenta acontecendo em 2024, uma transição de lideranças. E aqui nós vemos um problema muito sério político, mas o problema político não era o único. Olha o que diz o texto que eu disse aqui no versículo 2. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Irmãos, em toda a história bíblica nós nunca vamos ver 2 sumos sacerdotes. Tinha que ter um sumo sacerdote. Aqui, se você começar a estudar o texto, você vai ver que a igreja representada naquele tempo ali, pelos sumos sacerdotes, tomando conta do templo, a igreja estava corrompida. O tempo que aquele povo estava vivendo aqui era um tempo de líderes corruptos, líderes que não são sérios, líderes que negociam princípios, líderes que não cuidam das ovelhas por causa de princípios que são negociados para trazer benefícios próprios, e prefere que as ovelhas sejam sacrificadas. Era esse o contexto, e foi nesse contexto que João Batista estava lá no deserto. Olha o lugar que ele estava, no deserto. Foi lá no deserto que a palavra de Deus veio para João. E a palavra de Deus, quando vem para João, irmãos, preste atenção nisso. A palavra de Deus não veio para João simplesmente, de uma forma muito simples, como ela está vindo para mim e para você hoje aqui. A palavra de Deus, quando chega para João, ela chega num período que o povo estava 400 anos sem receber a palavra de Deus. João, ele é o link, ele é a conexão entre o Antigo e o Novo Testamento.
A Bíblia chama isso aí, irmãos, do período interbíblico ou intertestamentário. Foram 400 anos de silêncio, ou conhecido também como período do silêncio. João Batista, então, se levanta, vai para o deserto, se santificar, se separar, se purificar, ouvir a voz de Deus, para que ele consiga entender como eu vou trazer uma palavra para uma geração que já não ouve Deus há 400 anos. Como eu terei condições de ouvir algo do Criador dos céus e da terra e trazer para um povo que não quer me ouvir? Ouça bem isso. Nós queremos ser apaixonados pelas almas. Amém? Deixa eu dizer isso para você. Como seremos apaixonados pelas almas se nós não formos apaixonados pela palavra de Deus? Se não formos apaixonados pelo Deus da palavra? É impossível. Não é possível, irmãos, nós compartilharmos algo que nem nós vivemos. Sabe o que é o problema? É que as pessoas não se convertem nos nossos dias? Porque elas não acreditam que nós estamos falando a verdade. Elas não acreditam que quando eu falo que Jesus salva, elas não acreditam se Ele salva mesmo ou não. Por quê? Porque parece que eu não sou salvo. Deixa eu dizer para você, irmãos, estou há 30 dias no Brasil, eu tenho visto em vários lugares, alguns ambientes eu sou forçado a estar neles. Mas a minha vontade era não estar em muitos deles, vou ser bem sincero. E às vezes nós precisamos ser ousados suficientemente para dizer assim, ó, eu rejeito estar nesse lugar. Talvez vamos ser rejeitados por muitas pessoas. Sabe por quê? Porque se eu aceitar ficar no lugar, eu vou agradar as pessoas, mas vou desagradar a Deus. Mas tem pessoas que preferem agradar as pessoas, mesmo sabendo que está desagradando o seu Deus. Pastor, eu posso ir um pouquinho mais fundo aqui? Porque eu vou dizer uma coisa que o Espírito Santo tem me incomodado muito. Eu estou preocupado com o que eu tenho visto, irmãos. Sabe o que está acontecendo no Brasil, que eu tenho percebido? Eu creio que Deus está purificando a noiva. Mas nessa purificação, Ele vai ter que fazer assim, sacudir um pouco. E vai ter que tirar as pessoas da sua zona de conforto. Porque eu tenho visto, irmãos, tem ficado muito assim, alarmado. As pessoas hoje, aqui no Brasil, porque é um país que recebeu muito, como eu disse, a gente nem consegue ver que está perdido às vezes. As pessoas cantam as músicas que agradam a Deus, estão ali celebrando a Deus, dizem assim que oram, falam com Deus, até ouvem Deus falar. Mas ao mesmo tempo elas estão lá no outro lado também. Aí canta aquelas músicas que você sabe que desagradam a Deus. As letras das músicas, elas estão desagradando a Deus, elas estão gerando algo que está distanciando as pessoas de Deus. Elas cantam essas músicas, elas praticam aquilo que tem sido praticado fora do ambiente que agrada a Deus, mas para elas está tudo bem, é tudo normal. Então assim, parece que o santo com o profano se misturou de uma forma que as pessoas não conseguem nem enxergar mais. Então, quando nós vamos compartilhar algo, nós falamos, olha, Jesus quer mudar a sua vida, a primeira pergunta que eu acho que aquela pessoa que está ouvindo se pergunta é, como Ele vai mudar a minha vida se eu não vejo Ele mudando a sua? As pessoas estão à nossa volta observando, e elas fazem como esponja, absorvem tudo. Às vezes nós pensamos que nós estamos fazendo algo e ninguém está vendo. Todo mundo está vendo. Todo mundo está observando. Eu vejo isso pelos meus filhos. Eu não sou perfeito, irmãos. Eu cometo erros, muitos. E eu sei que os meus filhos estão vendo esses erros. Mas eles também veem os meus acertos. Mas uma coisa eu posso garantir. Tudo o que eu faço, eles estão me observando. Da mesma forma que os meus filhos têm me observado. Todo mundo que está à minha volta também tem observado. Todo mundo tem observado. Então, quando eu falo que vou compartilhar aquilo que Deus tem feito na minha vida, a primeira pergunta que se faz, tem que ser feita é, será que Ele realmente tem feito na minha vida aquilo que eu quero que faça na do outro? João Batista, ele pensou assim, 400 anos que ninguém fala de Jesus. Agora, irmãos, pense comigo, olha a mensagem dele. Olha aqui, a multidão interrogava dizendo, Lucas 3, 10 a 14. Porque depois desse contexto todo, vem João agora com a responsabilidade de fazer o quê? Eu preciso falar para as pessoas aquilo que eu sou incumbido por Deus de falar. Certo? Porque nós temos uma mensagem, nós somos um instrumento
Diga comigo, eu sou um instrumento que deve ser usado para trazer algo da parte de Deus para um povo que não o conhece. Mesma coisa de João, olha aqui o que diz o texto. E a multidão o interrogava, porque ele começa a compartilhar, e a multidão chega e pergunta para ele, que faremos, pois? Porque a pergunta é, olha, a mensagem é dura, porque ele fala assim, ó, raça de víboras. Ele não chega assim falando assim, irmãos, é o seguinte, fiquem tranquilos, Deus está ok com vocês. Ele chega e fala, raça de víboras, quem livrará vocês? E aí o povo fica preocupado, o que devemos fazer? E ele vai dar umas mensagens bem interessantes. Ele fala assim, respondendo, ele disse-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Versículo 12. Chegaram também os publicanos, quem eram esses? Cobradores de impostos, amados por todos. Cobrador de imposto, irmão, é alguém que é amado por todos, certo? E eles foram para ser batizados e disseram, mestre, que devemos também nós fazermos? Ele diz, não peçais mais do que vocês têm sido ordenados. 14. E uns soldados o interrogavam também, dizendo, e nós, o que faremos? Até os soldados, aqui nós vemos aquelas pessoas que representavam também a autoridade, naquele momento ali, diziam, o que nós devemos fazer também? Ele diz assim, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso salário. 3 coisas que eu quero colocar para você aqui, que são o coração da mensagem de João, que é o coração da mensagem que nós devemos levar para o mundo. Compartilhar e ser generoso. Olha só como é interessante. É difícil compartilhar e ser generoso? Coloquei vocês agora na sinuca de bico, né? Porque alguns vão falar assim, é claro que é fácil. E outros estão pensando assim, se eu falar que é fácil, não é. E realmente não é, porque se fosse, nós faríamos. Se fosse, nós faríamos abertamente. Talvez aqui algumas pessoas têm mais facilidade do que outras. Mas eu te garanto, não é fácil. João estava dizendo assim, olha, seja generoso, compartilhe. Mas não só isso, ele fala de integridade, lá no seu trabalho, e honestidade. Isso aqui é uma coisa muito fácil no Brasil, irmãos, de ver que não tem acontecido. É uma coisa muito fácil de ver que não tem acontecido. Ser honesto e íntegro no trabalho. E eu não quero aqui apontar o dedo, irmãos, por favor, eu sou brasileiro, sou daqui de Goiânia. Não estou aqui para apontar o dedo, estou com muito amor e temor também. Mas a igreja brasileira precisa ser levada para o próximo nível. Nós precisamos sair da superficialidade. Se nós vamos falar que o nosso Deus transforma, essas coisas aqui precisam ser as coisas mais básicas que nós temos praticado no dia a dia. Ser honesto e ser íntegro. Se eu comprei, eu pago. Eu não tenho dívidas. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Mas o povo brasileiro precisa ouvir esse tipo de mensagem ainda. Nós não podemos, irmãos, entrar na estatística de pessoas que compram e não pagam. Pessoas que dão uma palavra hoje, amanhã mudam a palavra, porque uma outra oportunidade se apresentou um pouquinho mais interessante. Não tem integridade, não são pessoas talvez de palavra. E eu coloquei no trabalho ali, mas isso pode ser em qualquer ambiente. Na sua família, aqui na igreja. Nós precisamos restaurar as coisas básicas na nossa vida, para que a nossa própria vida seja o evangelho anunciado. Porque daí nós vamos realmente entender o coração das pessoas. Sabe por que nós não conseguimos enxergar o coração das pessoas? Porque quando nós olhamos para o coração delas, nós enxergamos aquilo que nós não temos tido condições de apresentar através da nossa vida. E aí nós não conseguimos enxergar o coração delas. Porque se nós conseguíssemos viver essas questões básicas da vida, não explorar ninguém, é uma pessoa honesta e íntegra, mas é uma pessoa justa. É uma pessoa que tem aquela compaixão que vem do coração de Deus, que quando você olha para uma situação, você consegue enxergar uma necessidade que precisa ser cuidada. É o coração do pai e um filho. É o cuidado do pai para com o filho. Não explorar, mas também ser grato. Irmãos, a gratidão, deixa eu dizer para você isso. A gratidão, ela traz cura para a sua alma. A gratidão, ela traz cura para o seu corpo físico. Gratidão, ser grato. Todos os dias você reconhecer aquilo que Deus tem feito por você.
Porque às vezes nós estamos envolvidos no meio de tantas coisas que têm acontecido. João Batista estava dando para as pessoas mensagens muito simples, mas ele já tinha falado, olha, vocês estão perdidos. Raça de víboras, vocês estão perdidos. Mas aí eles vêm perguntar o que devemos fazer então para mudar essa situação. E ele começa a dar essa lista de coisas básicas, que eram coisas que eles não estavam praticando. Porque senão não haveria necessidade de falar. A nação estava vivendo um tempo muito complicado. E João então ele vem dar essas dicas para que eles pudessem então vivenciar a plenitude e a essência daquilo que Deus tinha para eles. Quando ele diz assim que eles deveriam se contentar com o salário, irmãos, a gratidão. Salmo 103, versículo 1 e 2, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Olha só, irmãos, o salmista está dizendo, nós nos esquecemos facilmente das coisas. O primeiro problema que aparece hoje, você se esquece do que Deus solucionou ontem. E às vezes começamos a questionar, e as pessoas que estão à nossa volta, que nós somos supostamente chamados a amar e a ter compaixão por elas estão observando. Se surgiu um problema aqui, eu aluguei um carro aqui no Brasil e tenho que entregar amanhã. Hoje recebi um e-mail, houve um erro lá na minha reserva, eu tinha solicitado até amanhã. E eles me mandaram um e-mail hoje falando que tinha encerrado hoje. Aí me cobraram só R$400 a mais do aluguel do carro, que eu tenho que entregar amanhã. Na hora eu falei assim, poxa, esse povo é demais, nunca mais alugo com eles. Eu pensei em começar a reclamar ali, mas eu pensei, tem muita gente à minha volta. Detalhes simples, que às vezes nós colocamos tantos problemas, e as pessoas à nossa volta estão nos observando, e nós queremos falar que Jesus salva, Jesus transforma, e nós não conseguimos amar essas pessoas, porque nós estamos sendo pegos em armadilhas que nós mesmos criamos. Como eu, irmãos, vou falar para você hoje que eu sou apaixonado por almas, se eu mesmo tenho tido dificuldade com essas coisas. Mas uma coisa eu posso dizer para você, eu me encorajo quando eu vejo o poder da palavra que transforma. Se a palavra de Deus ela me transforma, eu estou sendo transformado a cada vez que eu me exponho a ela. E a cada vez que eu me exponho a ela, eu estou sendo melhorado na minha estrutura que foi consolidada hoje, até que eu retorne à essência daquilo que Ele me criou para ser. Porque aquilo que Ele me criou para ser, jamais é aquilo que eu sou hoje. Ele me vê, irmãos, não como eu sou hoje, Ele me vê como eu serei amanhã, através do que Ele fez no passado, através do Seu Filho Jesus Cristo. Observe que há uma conexão entre aquilo que Ele já fez por mim, aquilo que eu sou hoje, aquilo que eu serei, por conta daquilo que Ele já fez. Ele não fará, deixa eu dizer isso para você, Ele já fez. Ele já fez por mim e por você. Nós agora precisamos começar a viver essa transformação para que sejamos levados de volta àquela essência do que Ele nos criou para ser. E João Batista então anuncia, irmãos, que Jesus, o Verbo encarnado, estava chegando para transformar. Transformar o quê? Transformar, irmãos, o mundo naquilo que Ele criou para que o mundo fosse. E aqui, irmãos, partindo já para um pedacinho do final. Nem sei quanto tempo eu tenho ainda, pastor, mas eu vou terminando já. João capítulo 1, versículo 1 diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Esse Verbo está falando da palavra. João capítulo 12, 24 diz, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele dá muitos frutos. A palavra de Deus, o Verbo encarnado, teve que morrer para que eu e você pudéssemos viver. Agora Deus chama eu e você para morrermos como esse grão de trigo, para que possamos dar muito fruto. Deixa eu dizer para você, a vida cristã, ela não é uma vida que a gente vai querer viver, irmão, só pensando que é só vitória. A vida cristã é um chamado à morte. É morrermos para que outros vivem. Às vezes é morrer para a minha vontade, para que outro possa conhecer a vontade do Pai. Às vezes é não fazer aquilo que eu quero fazer hoje, para que Deus faça na vida daquela pessoa que está à minha volta o que Ele sempre desejou fazer. A vida cristã é um chamado à cruz. E eu e você somos chamados a essa cruz, irmãos. Negar a nós mesmos, para que o Senhor possa reinar. E morrer, irmãos, não é algo que nós queremos fazer. Mas deixa eu dizer isso aqui para você. A morte de muitos mártires ao longo da história fez eu e você sermos quem nós somos hoje. A igreja de Jesus hoje só é a igreja que ela é, porque muitos morreram derramando o próprio sangue. Houve um homem chamado Policarpo, que viveu no primeiro século,
ele morreu queimado, 86 anos de idade. Ele morreu queimado, em praça pública. E ele disse assim, que ele estaria sendo queimado ali, e iria encontrar com o Senhor. Mas aqueles que negassem a Cristo, só porque ele não quis negar, ele morreu queimado. Aqueles que o negassem, iam queimar num fogo eterno. E Policarpo morreu ali queimado, porque não negou a Cristo. Muitos homens que fizeram a história da igreja ser o que ela é hoje, tiveram que morrer por causa daquele amor que eles tinham entendido de Deus, para que a igreja pudesse ser o que ela é hoje. Irmãos, a igreja de Jesus, ao longo da história, ela foi responsável por quase tudo que nós vemos que existe hoje. Eu quero dar alguns rápidos exemplos e eu vou orar com você. Isso é muito importante para que eu e você saibamos, antes de sairmos daqui, para você entender que você não faz parte de uma igreja que não é uma igreja poderosa. A igreja de Jesus é poderosa, irmãos. Você sabia que os feriados que existem no mundo são frutos da igreja? A palavra feriado em inglês, holiday, significa holy days, santos dias. Essa palavra, ela simplesmente faz menção, feriado, quando você fala tem feriado amanhã, ela faz referência ao que a igreja estabeleceu. A igreja cristã, ela veio e ela começou a colocar parâmetros para o desenvolvimento de civilizações inteiras. Hospitais. Sabia que os hospitais é criação da igreja? As igrejas criavam hospitais, faziam hospitais para cuidar das pessoas que estavam passando por problemas de saúde ao lado das igrejas. Pode observar, a maioria dos hospitais tem o nome de um santo. Santa Casa, São Lucas, São Marcos. Você vai observar sempre uma raiz. A igreja sempre tem uma pitada ali na solução de um problema que a sociedade começou a encontrar ao longo da história. As universidades, você sabia que os maiores teólogos do mundo foram os formadores de Oxford, Yale, Harvard, as maiores universidades do mundo foram teólogos cristãos que estabeleceram. Se você faz uma graduação hoje e fala assim, eu tenho uma graduação, farmácia, medicina, advocacia, seja lá qual for. Há um tempo atrás, alguns séculos atrás, qualquer pessoa que fazia uma graduação, a primeira que tinha que ser feita era teologia. Era necessário passar pelo conhecimento daquilo que fala de Deus, para que eu possa entender qualquer outra área do conhecimento. Teologia era uma base para qualquer outra ciência. Adoção e cuidados temporários com crianças. O conceito de adoção partiu da igreja. Foi o cristianismo que introduziu a adoção e os cuidados temporários de crianças abandonadas. Ao longo da história, os cristãos primitivos resgatavam as crianças que eram abandonadas. Essa é a igreja que você faz parte. É a igreja que Jesus chama você para trazer outros também para fazer parte dela. Aqueles que estão perdidos e que não conseguem encontrar aquilo que você encontrou. A força de trabalho na classe média, irmãos. A Revolução Industrial, antes da Revolução Industrial, a força de trabalho na classe média não era valorizada. Não era valorizada. Antes do cristianismo, o trabalho manual era desprezado. O cristianismo ele traz o conceito do que é a formação da classe média. Havia muita discrepância, ainda há em algumas nações, entre as classes que são altamente desenvolvidas, muito ricas, ou aqueles que são extremamente pobres, muito pouco desenvolvidos. A igreja vem, o cristianismo vem e traz uma base para a solidificação do que Deus queria que fosse a classe social em uma sociedade. Sexualidade e casamento. O cristianismo revolucionou as visões sobre sexualidade e casamento, enfatizando a fidelidade. A fidelidade, ela partiu desse princípio em que Deus honra o casamento. E a igreja traz parâmetros. Hoje nós temos visto muitas coisas negativas no nosso meio. Mas Deus está restaurando, irmãos. Eu acredito que Deus está purificando e restaurando, trazendo de volta a essência daquilo que Ele sempre desejou que o povo dele vivesse. Que é viver um casamento segundo a vontade de Deus. Direitos das mulheres. Jesus foi o revolucionário pelos direitos das mulheres. Eu ouvi as irmãs falando aqui hoje com tanta alegria de trazer as mulheres juntas aqui para adorar a Deus, para servir, para entender a identidade delas em Deus. Foi Jesus que veio e restaurou a identidade das mulheres. Ele foi esse revolucionário, tratando as mulheres com dignidade, com respeito, de forma sem precedentes. A importância das crianças, até as crianças não tinham valor, eram tratadas de forma
subvalorizadas. O cristianismo ele vem, os ensinamentos de Jesus elevam o status da criança, insistindo que as crianças são preciosas e integrais para uma sociedade. A arte e a música, irmão, se você estudar um pouquinho sobre o desenvolvimento na história da arte e da música, você vai chegar no período renascentista. Meu Deus, essas palavras portuguesas estão sumindo tudo aqui. Renascentista. O período em que há a restauração da arte. Quando você vê arte, irmão, em qualquer lugar do mundo, música e a arte como um todo, foi a igreja que trouxe a restauração desses princípios e valores. Literatura, a Bíblia é o livro mais vendido no mundo. É o livro que revolucionou a história de qualquer pessoa. Irmão, eu mencionei Shakespeare agora há pouco, um grande nome, principalmente no Reino Unido, na Europa toda, mas aqui no Brasil também. Você sabia que se você coloca um livro de Shakespeare dentro de uma prisão, a pessoa talvez não vai nem ler, os prisioneiros, mas se você coloca uma Bíblia, volta alguns meses depois, você tem uma congregação lá de pessoas servindo a Jesus. Ao começar a ler a Bíblia, irmãos, o Espírito Santo vivifica aquilo que as pessoas estão lendo, traz vida, e as pessoas começam a entender a identidade delas, e algo extraordinário acontece na vida das pessoas. Trabalho de caridade, aqui eu quero finalizar, irmãos, trabalho de caridade. Eu vivo num país que valoriza muito esses trabalhos, e o pastor Edilmar e o pastor Elisama mencionaram já alguns projetos, vários projetos que eles têm feito aqui, que eu tenho certeza que vão causar um impacto muito grande aqui na cidade de Goiânia. Todo tipo de trabalho de caridade. Irmãos, foi a igreja que trouxe esses conceitos, esses valores, esses princípios. Essa não é uma igreja qualquer, é a igreja que você faz parte. Você faz parte de uma igreja que transformou a história da sociedade em que você vive. A igreja protestante restaurou a educação, deu acesso à educação. Irmãos, há algo incrível, se você observar tudo que Deus já fez através da igreja que você faz parte, você vai ficar impressionado. Pode observar hoje, os políticos no Brasil estão interessados em quem? Nos cristãos, porque eles sabem que os cristãos decidem uma eleição no Brasil. Eles sabem que a igreja tem o poder de decidir uma eleição, por isso que estão muito interessados em saber qual é o papel da igreja na sociedade hoje. E eu quero dizer para você aqui que Deus está levantando você que está sentado aqui, Deus está levantando você, como a sua igreja gloriosa. Quero pedir para você ficar de pé, por favor. Quero orar com você. Eu quis trazer algumas bases do que eu entendo serem necessárias para nós entrarmos num lugar em que Deus vai restaurar o nosso amor pelos perdidos, irmãos. Eu poderia chegar aqui hoje com uma mensagem muito diferente e elevar você aqui com muita empolgação, e você sair daqui e nada mudar na sua vida. E eu pedi para o Senhor me ajudar a trazer uma mensagem para você que confrontasse a sua forma de ver as coisas, para que você, de uma forma positiva, confrontasse o que você tem visto, a forma que você tem vivido, para que você pudesse sair daqui, pelo menos refletindo sobre aquilo que Deus tem chamado você para ser. Eu me lembro, irmãos, muito claramente, a primeira vez que eu li 2 livros, Paixão pelas Almas, de Oswald Smith, do Canadá, e eu li um outro, Evangelismo por Fogo, do Reinhard Bonnke. Nesse livro dele, e os dois trabalharam muito nesse ambiente evangelístico, de ganhar muitas almas para Jesus. Reinhard Bonnke, ele conta em um dos seus testemunhos, sobre um outro missionário, um grande explorador britânico, David Livingstone, que saiu da Inglaterra, do Reino Unido, e foi para a África. David Livingstone foi o primeiro missionário explorador de pele branca que foi para a África. E na África, ele chegou em muitos lugares que ele ministrava a palavra de Deus, levava o evangelho. Ninguém se convertia. Ele chegou em cidades que ele falava de Jesus, nenhuma pessoa se convertia. E ele liberou algumas palavras proféticas, e eu quero liberar algumas hoje aqui para você. Uma das palavras que ele liberou foi a seguinte: um dia, nesse lugar, centenas de milhares de pessoas serão salvas. Irmão, sabe o que aconteceu? Dezenas de anos depois, Reinhard Bonnke voltou para a África. E você sabe a história dele. Ele foi o evangelista que mais ganhou almas para Jesus na África.
Só nessa cidade que David Livingstone, que inclusive dizem que David Livingstone amava tanto a África, que ele falou assim, enterra o meu coração na África. Vocês podem até levar o meu corpo para o Reino Unido, mas deixa o meu coração enterrado na África. Ele liberou uma palavra em um lugar que nenhuma pessoa se salvou. Depois chega um outro homem, prega o evangelho, milhares de pessoas. Reinhard Bonk fez cruzadas com mais de 1 milhão de pessoas em uma só reunião. E milhares de pessoas foram salvas. David Brainerd também nos Estados Unidos, que foi um missionário entre os índios de pele vermelha, morreu muito jovem. Ele foi genro de Jonathan Edwards. Sabe quem foi Jonathan Edwards? Jonathan Edwards pregou o sermão mais complicado que todos da história já puderam imaginar. Um Deus irado. Um povo pecador nas mãos de um Deus irado. Dizem que quando Jonathan Edwards estava pregando esse sermão, ele lia, eram quase 35 páginas, ele lendo, ele não estava pregando, andando como eu estou aqui, ele estava lendo o sermão, e quando ele lia o sermão, as pessoas seguravam na coluna e gritavam, não! Eu não quero ir para o inferno, não! E choravam. Choravam amargamente, porque elas sentiam que aquela oportunidade ali era a última oportunidade que elas tinham. Ou poderiam ir para o inferno. O jovem David Brainerd, ele falava, Senhor Deus, me leva para um lugar que eu possa ganhar pelo menos uma vida para o Senhor, ou eu darei a minha vida. E ele morreu com 23 anos de idade. John Knox, ele dizia na Escócia, dá-me almas, dá-me a Escócia, ou eu vou morrer. Eu não entendo, você consegue entender isso? Eu não entendo, irmãos. Como um homem diz isso aí e vive em paz? Dá-me Goiânia ou eu vou morrer. Será que tem alguém aqui que poderia dizer isso hoje? Você tem coragem de fazer uma oração dessa? Dá-me Goiânia ou eu vou morrer. Jovem, qual que é o seu nome? Lucas, você teria coragem de dizer isso aí para Deus hoje? Dá-me os meus amigos para Jesus ou eu vou morrer. Você teria coragem? Eu vejo Deus chamando você para fazer algo grande para Ele. Mas Ele está chamando você para uma vida muito séria, de compromisso sério com Ele. Ele quer separar você em um lugar que talvez muitas pessoas não vão entender. Vai ser difícil para você, mas você tem que levar isso a sério. Ele está chamando você para fazer isso hoje. Lucas, nome profético. Que Deus tenha misericórdia e levante você para a sua glória. E eu peço para que Ele faça de você aquilo que Ele está me mostrando aqui. Que Ele vai levantar você, se você levar a sério, com compromisso sério diante dEle, se humilhar na presença dEle, Ele vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Você vai ser convidado aqui em Goiânia para ministrar em vários lugares com milhares de jovens. Amém. E daqui para outros estados do Brasil e até outras nações. Mas você precisa receber isso no seu coração com seriedade. Deus está te chamando para ser um John Knox da nossa geração. Para fazer uma oração séria. Dá-me Goiânia, dá-me os meus amigos. Sabe o que é dar-me os meus amigos? É quando eles chamam para ir para um lugar, você fala, não irei. Sabe por quê? Porque eu vou orar por vocês. Eu vou orar por vocês, para que vocês venham comigo para o lugar que eu quero que vocês vão. É ter coragem de dizer com ousadia, eu não vou fazer o que todo mundo está fazendo. Irmãos, é muito fácil nós aceitarmos o convite daquilo que todo mundo tem feito. Eu quero ver você negar a sua própria vontade e fazer aquilo que Deus tem chamado você para fazer. O problema não é que nós não amamos a Deus, e deixa eu falar isso aqui com muito amor. O problema não é não amar a Deus. Se eu perguntar aqui, todos aqui amam a Deus. Todos amam a Deus. Sabe qual que é o problema? Nós amamos outras coisas um pouquinho mais do que amamos a Deus. Esse é o problema. Ouça muito bem isso. É muito gostoso comer, irmãos. Eu estou há 30 dias comendo muito. Vou começar a jejuar já essa semana. Porque eu estou de férias, então eu me reservei o direito de comer um pouco mais. Mas tem horas que eu olho assim e falo, irmãos, estou alimentando muito a minha carne. É muito agradável assistir filmes 2, 3 horas. Mas eu começo a orar e a ler a palavra de Deus, eu não consigo fazer 5 minutos, 10 minutos. E começo a ter sono, cansaço. Como eu amarei as pessoas? Como conseguirei amar as vidas, irmãos? Como conseguirei enxergar pessoas indo para o inferno, se eu não consigo enxergar nem a mim mesmo? Eu estou como aquela chave que foi perdida, eu nem sabia. Muitas vezes nós estamos perdidos e nem sabemos. Às vezes nós estamos em uma situação que só Deus para nos resgatar.
Mas nós queremos evitar ver essa situação. Nós fechamos os nossos olhos para não enxergar que na verdade nós precisamos muito da graça maravilhosa dele para nos resgatar, para nos trazer para um lugar firme, um lugar de paz plena. Porque às vezes nós nos vemos num lugar que, se nos der um empurrãozinho, nós vamos cair. É um lugar muito instável, muito incerto, muito inseguro. É um lugar que não tem segurança nenhuma. Eu estava falando com meu cunhado essa semana, conversando. Irmãos, é bom ter uma casa boa, é bom ter um carro bom, é bom ter um trabalho bom, mas tudo isso aí não é nada. Nada perto da segurança de saber que eu sei que o meu Redentor vive, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele vai voltar para mim um dia, eu sei que eu faço parte da sua igreja gloriosa, eu sei que Ele me chamou para incendiar as nações, eu sei que Ele me chamou para ser separado, eu sei que Ele me chamou para ser diferente. Mas se eu permanecer naquele lugar, que eu tenho que agradar todo mundo à minha volta, eu infelizmente começaria a desagradar ao meu Deus. E se eu desagrado a Deus, não importa quem eu esteja agradando. Se eu agrado as pessoas e desagrado a Deus, irmãos, como diz o meu filho, what's the point? Qual é a razão pela qual, irmãos, eu insisto em agradar as pessoas e desagradar ao meu Deus? Deus está incendiando alguns corações aqui nessa noite, para voltar você lá para aquele lugar que nunca deveria ter saído, levar você de volta para aquele lugar secreto, aquele lugar que você vai começar a se dedicar mais a Ele, um lugar de oração, de busca, de clamor, aquele lugar solitário. É solitário sim, é solitário, irmãos, não é um lugar muito agradável, porque às vezes você vai estar fazendo algo que todo mundo está indo para um lado e você está indo sozinho para aquele outro lado. Mas eu te garanto, é melhor você ir sozinho para um lado com aquele que te criou, que te formou, que te conhece, do que ir para o lado que todos estão indo, agradando a si mesmo, mas lá na frente vão se deparar com a realidade de que eles estão muito distantes daquele que os criou, que os formou, aquele que tem o poder de salvar, mas também tem o poder de enviar para o inferno, mas aquele que tem o poder de curar, de trazer paz, de trazer alegria e restaurar a sua alegria, irmãos. O Espírito Santo está me dizendo que Ele quer restaurar a alegria de alguns de vocês aqui hoje. Espírito Santo, restaura a alegria do teu povo. Eu peço ao Espírito Santo para restaurar. Se você quer que o Espírito Santo de Deus restaure a alegria da sua salvação, que Ele restaure a alegria de ser salvo, a alegria de pertencer ao corpo de Cristo, a alegria de pertencer ao reino do Messias, levante as suas mãos e deixe o Espírito Santo tocar você agora. Espírito Santo, tem pessoas aqui que precisam ser restauradas lá no íntimo delas, ó Senhor. Restaura a alegria agora. Levante as suas mãos e peça a Ele, peça que Ele toque você nesse momento. Espírito Santo, comece a soprar agora. Comece a soprar agora, Senhor. O Lucas, quem é ela? Esposa, qual é o seu nome? O Lucas e a esposa querem se reconciliar com Jesus hoje. Amém. Aleluia. Fique aqui por enquanto. Fique aqui. Tem mais alguém aqui hoje que quer se reconciliar com Jesus? Ou você está aqui e você diz, olha, eu nunca aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador, eu não fiz essa oração de entrega e de dependência total. Se você estiver aqui, levante suas mãos, ou uma mão. Vem aqui por favor, se você estiver aí também quiser se juntar a eles. Vem aqui agora, rapidamente, que eu quero orar com você também. Olha que coisa mais linda. O Senhor está trazendo Lucas de volta. E eu profetizo que nos próximos meses, Lucas, você vai ver o mover de Deus genuíno na sua vida, na sua casa, na sua família. Promessas que Deus te deu há muitos anos. E você sabe muito bem que essas palavras às vezes enchem o seu coração de medo, porque você sabe que Ele chamou você, você sabe que Ele tem um projeto na sua vida, e às vezes, aquilo que você olha para a sua volta, diz exatamente o contrário. Eu quero dizer que hoje Deus está mudando a sua sorte, Deus está restaurando, e Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele é fiel, Ele é fiel. Pode
trazer uma canção de adoração, por favor. O Espírito Santo quer derramar algo em nós. Por viver indiferente, por não cantar de coração, leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração pra ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento, leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração pra ti. Restaura o nosso coração. Algumas pessoas aqui têm questionado a Deus sobre a salvação de familiares. Quero pedir, se você estiver aqui hoje e você tem buscado de Deus um milagre na sua família, coloque a mão no seu coração nesse momento. E você vai falar o nome das pessoas que você se lembra nesse momento. As pessoas que você tem pedido a Deus para tocar, para salvar. Fale o nome dela agora. Deixa o Espírito Santo gerar dentro de você um gemido, onde você entende que o Espírito Santo está tocando a pessoa agora, aquela que você mencionar o nome. O Espírito Santo vai tocá-la nesse exato momento. Ao você mencionar o nome dela, menciona o nome dessa pessoa agora, seja pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha. Pode ser também um vizinho, um amigo. Libera o nome agora, mas seja ousado e diga: Senhor, salve o André, Senhor, salve. Fala o nome dessa pessoa agora, tenha liberdade de falar. Tenha liberdade agora de dizer o nome dessa pessoa. E eu quero pedir ao Espírito Santo, toque agora onde essas pessoas estão. Talvez seja o seu esposo, a sua esposa. Você tem clamado a Deus. Você entende que precisa de um mover genuíno do Espírito Santo na sua casa. E o Espírito Santo nesse exato momento está trazendo um toque especial na vida dessa pessoa. Eu declaro, Espírito Santo, nos próximos dias, que o Senhor venha tocar essas pessoas e traga-as para perto de Ti, Senhor. Eu declaro salvação na casa dessas pessoas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que Teu Espírito Santo penetre agora o mais profundo do ser desse homem, dessa mulher, dessas pessoas, ó Pai, que estão agora recebendo, Pai querido, essa oração, desse membro da família, Deus, ou desse amigo, em nome de Jesus. Que essa pessoa agora seja impactada pelo poder do Evangelho, Pai. Que o Senhor relembre, Pai, cada palavra que já foi semeada na vida dessas pessoas, em o nome de Jesus. Se você crer, eu quero te pedir que você faça um ato profético, e eu vou passar para o pastor. Quero que você bem forte aplauda Jesus, mas assim com convicção de que o Espírito Santo está se movendo agora na vida dessas pessoas. Espírito Santo está se movendo, Ele está se movendo, Ele está se movendo, Ele está trazendo a alegria, Ele está trazendo a alegria e a vontade de ver o reino de Deus expandindo. Aleluia, aleluia. Sim, Espírito Santo, nós cremos o Teu poder transformador, nós cremos o Teu poder restaurador, nós cremos que o Senhor está fazendo agora
algo incrível. E essas palmas representam, Senhor Deus, um sinal, Pai querido, daquilo que o Senhor está fazendo na vida dessas famílias. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Antes de passar para o pastor, só mais uma coisa. Tem algum aniversariante aqui hoje? Alguém que faz aniversário hoje? Amanhã? Pastor Wagner, já tem esse livro meu aqui? Dá um livro de presente para você então. Deus abençoe. Tem alguém que vai se casar esse mês? Estou querendo dar presente, ninguém está querendo? Tem alguém que vai se casar esse mês ou se casou esse mês? Casou ontem? Eita! Olha aí, um livro para você também. Deus abençoe. Agora o último aqui. Tem alguém aqui que se chama Anderson? Tem ninguém que se chama Anderson? Pastor, então vou deixar vocês darem esse aqui para quem quiser, tá? Deus abençoe.